vídeo anterior, eu já te contei como pão de ló era uma das comidas de rua favoritas dos brasileiros lá por volta de 1800. Então, bora conhecer a história do pão de ló e aprender a fazer uma receita de 1715 que é totalmente diferente das atuais. Meu nome é Pauline Kisner, hoje eu sou a sua fada madrinha da culinária histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Como eu tô no processo de costurar o traje da vendedora de pão de ló, o bichinho da curiosidade me mordeu e eu fiquei aqui me perguntando como era o tal pão de ló que ela vendia. Porque claramente ele parece mais um biscoito gigante do que um bolo. Lidar com receita brasileira é um problema, porque os primeiros livros de culinária daqui só apareceram na década de 1840. Então, antes disso, a gente acaba tendo que recorrer aos livros de culinária portugueses. O problema é que eles eram editados para elite e não tem lá muita garantia de que as mesmas receitas fossem seguidas por outros grupos sociais. E os próprios pesquisadores desse tema reconhecem como a produção de livros de culinária nunca chegou a ser tão expressiva em Portugal quanto foi em outros países da Europa. Comparativamente, é muito mais fácil você encontrar livros franceses e ingleses desde a Idade Média até o século XX. Mas Portugal tinha uma coisa que nos interessa muito para esse vídeo, que são os chamados receituários, que eram compilados de receitas de comida, mas também de cosméticos, conselhos de administração doméstica, até simpatias, remédios e pequenas magias cotidianas que eram escritos à mão mesma. Existiam os receituários monásticos ou conventuais, que eram compilados por freiras e monges, e os receituários leigos, que eram escritos por gente que não fazia parte de ordens religiosas. Teoricamente, esses livros representam práticas mais populares, mas a gente precisa questionar o quão realmente populares são esses registros, considerando que ser alfabetizado até o século XIX ainda era um privilégio. Eu escolhi um receituário ou livros de segredo, como eles também eram chamados, que foi compilado na primeira metade do século XVIII. Receitas de melhores doces e de alguns guisados particulares e remédios de conhecida experiência que fez Francisco Borges Henriques para o uso da sua casa. Essa é a receita de pão de ló que a gente encontra no manuscrito. A um arrátel de açúcar se lhe lançarão 20 ovos e se botarão no alguidarzinho. Se bate com o batedor até que esteja tão grosso que não possa o batedor andar. Então se lhe bote um arrátel de farinha mal pesado, e se lhe dão mais umas voltas até se lhe sumir a farinha com o pau para uma ilharga, e não dê volta. Tenham as bacias untadas de manteiga de vaca e se lhe deite batendo-se-lhe sempre o fundo enquanto não entrar no forno. Se levarão papéis para se cobrirem e as meterão no forno depois de arder, tendo já um par de pães dentro. O tirem e façam entalhadas se quiserem. Mas calma que a gente vai desfrar esse negócio e conhecer um pouco mais sobre a história do pão de ló. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem com a titia pra gente explorar a cozinha da história. Pão de ló hoje é um tipo de massa de bolo super fofa, construída com muitas claras de ovos batidas e com uma origem super disputada. Os italianos dizem que ele foi criado em Gênova nos anos 1400. Mas as referências escritas mais antigas desse tipo de bolo são dos anos 1500 e chamam a massa de pão da Espanha ou pão de castelo. Nessa época, Portugal e Espanha eram as maiores potências da Europa, que influenciavam a política, mas também a moda e a alimentação de outros países. Portugal, hoje famoso pelos seus pães de ló, teria aprendido com os espanhóis e levado essa receita para o Japão, dando origem ao bolo cassutera, cujo nome deriva de pão de castelo. A expansão da Espanha na Europa através dos casamentos e conquistas levou a receita para França, Itália, Alemanha e Inglaterra, onde ele viria, inclusive, a se tornar o bolo favorito da Rainha Vitória já nos anos 1850. Mas o pão de ló que a gente conhece hoje é bem diferente dos originais. E pelas descrições que aparecem nos livros e em outros documentos da época, os pesquisadores acreditam que o pão de ló original fosse um pouco mais parecido com um biscoito do que com o bolo fofo que a gente conhece hoje. É como ele aparece no livro de cozinha da infanta Dona Maria de Portugal, de 1565. Aliás, Dona Maria levou esse livro como parte do seu dote quando se casou com o Duque de Parma, ajudando a influenciar a culinária da corte local. Temos uma versão com amêndoas em A Arte de Cozinha em 4 Partes, de 1680, que é o primeiro livro de culinária publicado em Portugal,
e numa versão mais parecida com as atuais em O Cozinheiro Moderno, de 1780. Mas a receita que aparece no manuscrito do Francisco Henriques é bem mais parecida com aquela que aparece no livro da infanta Dona Maria. Então, será que possivelmente foi essa versão de 1565 que acabou pegando na culinária popular? E talvez sejam esses biscoitões que a escravizada da Gravura 89 vende pelas ruas do Rio de Janeiro? Antes de a gente passar para a receita propriamente dita, eu quero avisar a vocês que todas as referências dessa pesquisa estão listadas aqui na descrição, mas se você for membro ou apoiador do canal, tem acesso direto aos PDFs na minha biblioteca, além de conteúdos exclusivos do canal e um grupo secreto no WhatsApp. A gente vai começar decifrando as quantidades dos ingredientes porque as unidades de medida da época eram muito diferentes das atuais. Além do fato de que as receitas eram escritas como um grande bloco de textos, sem listas de ingredientes ou instruções organizadas passo a passo. Essa receita, pelo menos, traz as quantidades mais ou menos exatas, tá? A maioria dos livros de culinária não tinha isso, porque eles eram destinados a cozinheiros experientes, que pressupunha-se, tá? Já saberiam as quantidades certas só de olhar para a receita. Um arrátel ou arratel era o equivalente português da libra inglesa, ou seja, 459 gramas. Mas 20 ovos é coisa pra caramba, né, minha gente? E precisamos considerar que os ovos da época eram menores que os atuais devido ao modo como as galinhas eram alimentadas. Então eu resolvi reduzir a receita a 1/4, porque se ela der errado, eu choro menos. E vamos começar batendo 5 ovos inteiros com 115 gramas de açúcar comum. O negócio é bater até formar uma mistura fofa e densa. A receita original fala em fazer esse processo num alguidarzinho que provavelmente era de cerâmica. Mas algumas receitas antigas especificam que para bater claras em neve se deveria usar um tacho de cobre, o que tem fundamento científico, porque o cobre ajuda a estabilizar as claras em neve. Mas como esse não é o nosso caso, já vamos adicionando 115 gramas de farinha de trigo na própria tigela e incorporando delicadamente com uma colher de pau. Em todas as outras receitas mais antigas, inclusive nas variantes de outros países, era muito comum que se aconselhasse que o pão de ló fosse perfumado com água de rosas ou água de flor de laranjeira, que eram ingredientes caros, então eu vou adicionar raspas de casca de laranja mesmo. Então, vamos untar uma forma com manteiga e colocar a massa direto na forma sem usar farinha. Damos batidinhas no fundo, conforme as instruções da receita. Uma opção seria cobrir a forma com papel manteiga. Mas o papel manteiga que a gente usa hoje era uma coisa que não existia na época. O que se utilizava era um papel parecido com papel de pão, em que se realmente passava manteiga de um lado dele, que era a face que ficaria em contato com a carne ou com a massa. Mas com o forno moderno a gente não vai precisar fazer isso. A receita também fala que tudo deve ser assado em forno depois de arder, tendo já um par de pães dentro. Isso porque as cozinhas utilizavam fornos de pedra, que eram acesos quando o sol ainda não tinha raiado, para que estivessem bem quentes na hora de fazer o almoço e já estivessem esfriando à tarde, quando bolos e pães seriam assados com o calor residual da pedra. Aliás, uma das teorias entre os pesquisadores de história da alimentação de por que nós comemos bolo muito mais à tarde do que no período da manhã tem a ver com essa dinâmica dos fornos. E no Brasil colônia, o pão de ló era tradicionalmente vendido à tarde nas ruas, quando as quitandeiras faziam o seu segundo turno de trabalho. Então a gente vai assar esse bolo numa temperatura entre 160 e 180 graus, não mais do que 180 graus, por 15 minutos, com a porta fechada. Ele vai começar a ficar dourado em cima e pelo cheiro você vai saber se ele está pronto, tá? Mas se você não sabe ver se um bolo está pronto só pelo cheiro, você faz o teste do palitinho. Quando ele estiver pronto, não coloque a sua forma em cima de uma superfície fria, principalmente se for pedra, porque isso vai estragar o seu bolo. Coloque uma base, um aparador e aí você coloca o seu bolo por cima e deixa ele esfriar naturalmente, nada de meter na geladeira. E agora nós vamos às talhadas da receita original. Nas gravuras de Debré e de outros viajantes, o pão de ló aparece sendo vendido no formato de pequenos bolos redondos. E o uso do termo talhadas na receita sugere que eles eram cortados depois de prontos e não assados nesse formato. E eu, muito iludida, achei que conseguiria cortar o pão de ló ainda na forma utilizando um copo. Erro meu. Mas pelo menos ele solta, que é uma beleza da forma. E eu resolvi colocar em cima da minha bancada e cortar na faca mesmo.
Coisa que vocês podem ver que eu falei miseravelmente, porque eu simplesmente não consigo manter absolutamente nenhuma simetria na hora de cortar um bolo. Mas temos um belo prato de pães de ló, como se comia nas ruas do Brasil de 1700 e 1800. Estamos aqui reunidos para saborear um pão de ló. Tu não fez nem a barba para gravar. Sim, é jantar black tie agora. Como já é de costume nesse canal, o senhor Modisto é a minha vítima, quer dizer, o meu provador oficial. Tá. Que trabalho, vocês querem né? cafezinho? Tá? A gente tá convidando vocês para tomar um cafezinho. Modéstia à parte, o meu café. Nossa, teu café é sempre uma delícia, meu amor. Eu não Como casaria você. com alguém que não fizesse um café decente. Você primeiro. Sente o cheiro dele. É sommelier de bolo agora? Sommelier de bolo. Tipo, O cheiro da laranja fica, nossa, ele fica muito perfumado. Quando eu tava fazendo, ele tava super perfumado, mas aqui ele tá um espetáculo. Ele fica com uma casquinha no fundo. Ele parece mais um biscoito mesmo, né? A gente levou quanto tempo pra fazer? eu calculo por volta de meia hora. Meia hora Ou menos. assando. Ele ficou 12 minutos no forno. Porque eu não deixei ele dourar muito. Eu podia ter deixado ele dourar mais um pouquinho. Mas aquela coisa, né, gente? Eu já conheço o meu forno, eu sei quais são os limites dele. Muito importante, conheçam suas ferramentas. Muito importante, conheçam suas ferramentas. Calma, deixa eu explicar aqui. A gente teve uma ideia quando eu tava cortando. Existe uma variante de pão de ló da era vitoriana, que é o sponge cake, que era o bolo favorito da Rainha Vitória. E ele é sempre consumido com geleia de frutas. Então, eu vou virar aqui porque eu não vou fazer propaganda. Eu tenho um vídeo de geleia de figo. E aí a gente vai experimentar com geleia de figo também. Faça as honras. Você quem manda. O canal é seu. É nosso, né? Nossa. É de família. Nós, eles. É o modista verso. Ó, tu não come muito porque tem que sobrar pro modistinho. Só aquele lá com metade de um prato desse. Com a geleia. Não é uma massa doce. Muito importante. Então vai muito bem. Claro que essa aqui é uma geleia que também não tem muito açúcar, né? Sabe o que eu acho que fica bom? Uma geleia de amora. Tá na época da amora, né? Uma geleia de amor. Uma geleia de pimenta. Não sei. Não? Geleia de pimenta me parece um sabor tão moderno. É, tá certo. Mas assim, uma geleia que teria na época, então, pra gente ter uma ideia. Geleia de frutas, de uma forma geral. É uma coisa que eu acho interessante, como no livro do Debré e de outros viajantes, os pães de ló aparecem geralmente com formatos arredondados, e aí a receita fala em colocar em bacias. Talvez eles realmente já fossem assados daquele formato de disco redondo, porque definitivamente cortar isso aqui, mesmo com um cortador de biscoito, eu acho que ele não cortaria por causa dessa casquinha que ele forma no fundo. Eu sei que daqui a pouco o Titico vai chegar da escolinha e vai ter bolinho pra ele, hein? Que mal Bem ser filha da mamãezinha. modista, né? Bem mamãezinha. Esse já tem muita coisa de história da alimentação pra ser explorada. Tu sabe que eu adoro fazer uma receita histórica, né? Mas agora, se vai ter mais receita histórica no canal, como vocês vêm me pedindo, vai depender única e exclusivamente de vocês. Portanto, carinhas deslavadas. Se depender do meu voto, sempre. Mas vamos pedir o seu like, vamos pedir o seu comentário e a sua inscrição. Dá aquela apertadinha no botão de hypar e, muito importante, compartilhem esse vídeo. Porque pra gente poder fazer mais vídeos de culinária, os vídeos que estão no canal precisam ter um número de visualizações legal. Então faça parte de vocês que eu faço a minha, que é ensinar vocês a fazer comida de época gostosa.